Oi, Virgínia, tudo bem? Quem já está aqui? Heloísa, Michele, Catherine, Duda, Virginia, Maísa, Darlene. Deixa eu ver quem está chegando e já vamos começar. Bom dia, Adriana. Oi, Ana. Bom dia. Bem, então vamos começando. Boa semana a todas. Acho que eu falei bom dia para quem já está aqui. Pode ter gente querendo entrar. Bem, a gente entra agora, como a gente já comentou. Só um pouquinho. Então, boa semana a todas. Todas, né? Então, ainda continuamos só eu aqui de menino. Parabéns para todos que já fizeram atividade. A gente já tem resultados incríveis. A gente está extremamente feliz. Parabéns, parabéns, parabéns. Ah, Em relação à dinâmica, em relação à proposta, é exatamente o que está acontecendo. Cada uma vai poder utilizar e seguir no ritmo que tiver, no horário que puder. A gente vai estar organizando os pequenos grupos simples. A gente já tem resultado. Oi, Aura, bom dia. A gente já tem resultados de grupo, de tribo, que é interessante. Se alguém conseguiu ver, a gente acabou de
compartilhar no grupo que já foi criado um e-mail para cada tribo e já foi feito o primeiro teste de Instagram. Para que isso? A gente comentou, todas as tribos vão ter um ambiente Google, nós somos parceiros Google, somos parceiros Meta, então vocês vão ter o Classroom, vão ter todo o ambiente Google disponível para a tribo, o que significa que vocês vão ter muito material para trabalhar, organizar, conhecer. Era só um pouquinho. E já tem o primeiro teste de Instagram, então a proposta é que vocês tenham o ambiente, que vocês venham utilizar o Instagram, a gente vai voltar nisso, porque a gente quer que vocês consigam multiplicar e fazer o projeto acontecer onde vocês estão. Então o Instagram vai ser extremamente importante para a comunicação, por isso que desde o início a gente está no Instagram e no ambiente da Link já faz 2 anos, é só Instagram, a gente não usa os outros, porque a gente viu que é o dominante, principalmente quando a gente fala com aluno, com escola. E a outra coisa importante é o seguinte, é cada um ficar absolutamente tranquilo, seguir na sua, tá? E uma das coisas que vocês vão estar vendo na prática, já te atendo, Adriana, é que vocês vão poder, cada um seguir no seu ritmo, e vocês vão estar vendo a IA sendo aplicado na prática. Nós usamos, a gente começou com IA em 2023, para nós a utilização na educação era extremamente importante, e o que vocês estão participando para nós é na prática, e uma das coisas que a gente insiste o tempo todo, não importa se vocês estejam no Desafio ODS ou no IA para o bem de todos, que se não aprende, não é IA. Essa é uma questão assim bem essencial. O que significa que vocês, como pesquisadora, como alunas, como educadoras, têm uma responsabilidade muito grande. De entender isso, e outra, se fazer a pergunta, eu tenho que ensinar a IA? A resposta é, se vocês não estão ensinando a IA, vocês não estão usando a IA. Estão sendo mera consumista de um aplicativo que pode até dar certo. Algumas já me perguntaram, Fernando, que maluquice é aquela nos relatórios de alucinação? Um diz que é sim, outro diz que é não, um diz que tem 11, outro diz que é 2, que tem 3. Bem-vindo às IAs. A gente desde 2023 sabe que a é incrível, evolui o tempo todo, erra adoidado, se não tiver guarda-reios, se não tiver curadoria, se não tiver avaliação de alguém que é curador de conteúdo, faz maluquices. Então, vocês vão estar vendo que os próprios dados de vocês, e algumas já me perguntaram, Fernando, respondeu um absurdo da minha resposta. Bem-vindo ao mundo real. Por isso que usa 6, quando a gente começou em 2023, 2024, a gente usava 3, só tinha 3, o ChatGPT, o Copilot e o Gemini. Hoje a gente usa 6, tem hora que usa até mais, porque é uma loucura. E o que vocês estão vendo, já me perguntaram também, como é que conseguiu responder a minha pergunta e dar uma devolutiva da minha, diferente da minha colega, ensinando? Não tem mágica. O que significa que o ciclo PDCA de planejar, de desenvolver, checar e avaliar tem que ser feito por cada um de vocês. A gente vai estimular que vocês usem adoidado, que vocês consigam fazer o que a gente está fazendo, e a primeira ficha que vocês vão cair é o que é conteúdo confiável, o que eu concordo, o que eu discordo, o que eu quero enfatizar, o que eu quero enfatizar, onde é que estão os vieses da IA, e não tem jeito, isso é raciocínio e avaliação crítica. Sem raciocínio e avaliação crítica, IA é um perigo. O grupo que pegou o Show Fake News tem um desafio e uma oportunidade incrível, porque a gente fica escandalizado de ver como é que IA está sendo utilizado.
é arranjar uma confusão imensa usar IA sem senso crítico e principalmente vocês que são alunos, pesquisadoras, professoras, se não cair a ficha, tem que ensinar, vocês têm que ensinar. A boa notícia, nós mesmos, faz 3 anos que vemos apanhando e desenvolvendo essa história de como é que ensina a IA, a gente teve que aprender muito sobre o processo de ensinar, de comunicar, para que a gente entendesse por que a gente ensinava uma coisa e ela fazia errado. E aí a gente, como o professor faz, foi ela que errou ou foi nós que erramos? Uma resposta numa atividade que a IA possa dar resposta significa um exemplo de uso totalmente inadequado de IA. A IA deve conseguir fazer perguntas, ela dá respostas, é perigosíssimo. Adriana, você levantou a mão antes de a gente partir para partilha de cada um. Você quer comentar alguma coisa? Oi, Bel. Oi, Bom Angela. dia, Bom dia. professor. Então, hoje é a primeira vez que eu consegui participar da reunião, porque eu não estava na turma certa, sabe? Tá. Daí, esse final de semana, eu assisti às reuniões, né? Daí eu vi que tem o livro lá e tem o link dos formulários que a gente tem que ir fazendo aquelas atividades ali. Aí depois disso tem esse projeto para fazer isso? É. Cada um pega um tema e faz um projeto? Bem, então, repassando o geral, temos 2 projetos aqui, o Desafio ODS e o IA para o Bem de Todos. Essa reunião de conexão a gente junta os dois, depois a gente, das 10 às 11, a gente separa nos pequenos grupos, depois das 11 a gente junta de novo. É uma experiência adquirida dos anos anteriores, então uma das grandes fortalezas é essa diversidade, esse tudo junto misturado. Tá? E qual é o nosso grande objetivo? As alunas estão divididas, as alunos e professores, divididos em pequenos grupos, que são as tribos, cada um está escolhendo um tema, um problema que quer resolver. A gente parte do princípio de que, como a gente trabalha com pedagogia baseada em projeto, não vai ter aula, tem problema a ser resolvido que precisa de conhecimento. E da onde que se vai buscar esse conhecimento por causa do problema que eu quero resolver? E como é que eu coloco isso na prática? Pegando o problema que você quer resolver e fazendo a solução acontecer. Aonde? Para começar, na escola que vocês estão, e as alunas são desafiadas a mobilizar a escola, as professoras têm mais autonomia e são convidadas a incluir no calendário pedagógico, etc. E o que a gente sempre repetiu é que não faz sentido usar as férias só para obter o certificado de futura cientista CNPq. O que vocês querem é que esses projetos aconteçam na vida real. Então esse é o nosso grande objetivo. Uma das coisas que a gente comenta com relação ao uso correto da IA, se a gente ficar trabalhando só conteúdo, a IA conseguiria fazer o curso inteiro. Tá? E algo que a IA é muito bom é ficar despejando conteúdo. Agora, na hora que você fala em aplicar, na hora que você fala em contexto, e na hora que você fala que alguém está num lugar com a característica A e alguém num lugar com a característica B, vocês vão perceber rapidinho que a IA sozinha faz só maluquices, não serve para absolutamente nada, e usado da forma correta, ela é poderosíssima. Então, uma das razões que a gente ficou muito feliz com o método que a gente tem, esse método, a gente já comentou, vem de 15 anos atrás, quando a gente foi conhecer no Laboratório Social da Microsoft, pedagogia baseada em projeto. Atualmente se fala muito, a gente está falando disso há 15 anos. E o que é? As pessoas aprendem na hora que ela tem um problema que quer resolver. Então, despejar matéria, ninguém aguenta, nas férias ainda menos ainda. Agora, o problema que cada uma está querendo resolver, vai fazer, igual algumas já estão fazendo, e a gente está super feliz, mergulhar adoidado no conteúdo, porque tem alguma coisa que vocês querem fazer. E a outra, que a gente já vem compartilhando, que é o seguinte, mas é para levar para a escola? É para levar para a escola.
Posso convidar? Pode. Então eu vou agora reafirmar um convite que a gente já fez na sexta, que é: meninas, vocês estão convidadas a trazer uma colega da classe ou professora para o grupo como convidado da sua tribo, com acesso a todo o conteúdo. Mas está de férias. Tem alguém da sua escola que tenha interesse no assunto? Se tiver uma, vocês têm uma aliada. Pense no seguinte: essa experiência para nós vem do ano passado. A gente trouxe esse assunto no ano passado, no fim do programa. E aí não deu tempo de articular. Na hora que elas foram começar a se mexer, a maioria voltava: mas já foi a reunião de planejamento pedagógico, já foi não sei o quê, já foi dito, vamos marcar a reunião em maio, etc. Muito poucas conseguiram levar do jeito que a gente queria. Esse ano, o que a gente fez? Antes de começar, e a gente tem algumas turmas aqui que a gente já tem professoras, como a querida professora Jéssica, lá da Adriana de professora PM, que com 3 alunos aqui, tá? Em que tem articulação já com a turma do ano passado. As professoras que estão aqui, Adriana, você assim, são extremamente estimuladas ao seguinte: se vocês têm a condição e a autoridade de decidir colocar no seu planejamento pedagógico, de propor na reunião de planejamento que vai ter no final do mês, se você achar que tem alguma coisa relevante que você queira compartilhar. Por isso que a gente trabalha com temas tão atuais, por isso que tem aquele material. Oi, Ana, dos mediadores, que eu sou apaixonado, dos mediadores verde da Unesco, da COP, de educação, escola baseada na natureza, enfim, temas que sejam extremo desafio circular, que sejam extremamente atuais, seguindo o calendário pedagógico. Então essa troca é muito grande, super bem-vinda. Eu acho que agora a gente já está com praticamente todas aqui. E para já parar de falar, que vocês não, eu sempre digo que não vou falar, eu fico falando, vocês, rapidinho, vocês já têm a experiência de que a gente perde metade do tempo uma deixando para a outra falar primeiro. Então, qual é a tribo que quer falar o que aconteceu na semana passada? De preferência, as que já têm as primeiras devolutivas. E o que vai acontecer agora? Vocês vão falar: olha, na semana passada aconteceu o seguinte, chegamos em tal lugar, temos a seguinte dúvida. Eu já vi aquela devolutiva, não entendi patavina. Eu vi aquela devolutiva, fiquei super feliz. Já posso ir dormir, ir para casa, não sei o quê, deu excelente. Diz, então, você já pode ajudar os que estão com dificuldades e já foi convidada para ir para a próxima etapa. Não sei nem do que vocês estão falando. Pergunta, pergunta, fala, fala, fala. A gente tem todas as situações aqui. Eu sei que vai ter gente que, assim como acontecia, que a gente falava: olha, o exercício do e-book. Que e-book? Que e-book? Do Classroom. Que Classroom? Assim como tinha gente que já tinha feito todas as atividades. Isso vai ser absolutamente normal. Na primeira semana é a semana de ajustes. Teve alunas, não sei se professoras, alunas, tenho certeza, que chegaram substituindo outros no meio, tá? Tem algumas que estão chegando agora, tem algumas que estavam em viagem, teve de tudo. Então, a gente vai ajustando. E o que é extremamente importante, garantam o registro. Cientista anota, escreve, documenta. A gente, mas vocês pedem para falar. A gente pede para falar o tempo todo, bota a boca no mundo. E a gente diz, e escreve, porque só dá para avaliar o que está escrito, e cientista compartilha, e compartilha escrito. A gente conversou, mas não escreveu nada naquele fórum. Provavelmente recebeu uma avaliação de que não dá para avaliar como é que vocês estão. E por que a da minha colega disse que está excelente, que fez isso, que fez aquilo, que fez não sei o quê, que avaliou muito bem tal coisa? Porque ela escreveu. Então, mas eu não sabia, vou escrever agora. Tudo bem, faz até do segunda passada e sempre vamos melhorando. Eu já estou lá como bom, já estou lá como ok, como excelente.
Quem aqui tem cultura de melhoria contínua, excelente pode ficar mais excelente. Até quem está com excelente recebeu sugestão, recebeu link, recebeu... mas por que ele me mandou esse link? Porque foi avaliado que tem a ver com o ponto de excelência, alguma coisa que você poderia completar mais ainda. E pensa no seguinte, o quanto vocês vão aprender uma com as outras. A gente vem insistindo isso o tempo todo. Na hora que vocês leem e ouvem a resposta da colega, da coisa, do outro grupo, da outra tribo, vocês estão aprendendo. É desse jeito que o conhecimento se multiplica compartilhando. Pronto, não falo mais. Quem quer, que tribo quer começar e contar? Eu estou no seguinte, eu quero falar o seguinte. 5 minutos para cada uma, no máximo, para que 10 e 15 por aí, no máximo, a gente abre os pequenos grupos. E o que vai fazer no pequeno grupo? Vocês vão mergulhar no detalhe e volta às 11, 11 e 15 por aí, para compartilhar bem onde agora vocês estão. Essa dinâmica vai ser todos os dias a mesma, vai mudar o conteúdo, a fila vai andando, mas o método é o mesmo. Quem quer começar? Bora, sem brigar na fila, sem empurra-empurra. Oi, pode ser eu. Bora, Kathleen. Sim, pode, Kathleen. Dá pra me escutar certinho? Sim, tem um ruído, mas dá. Eu peço desculpa caso eu atrapalhe o áudio, porque eu tô na estrada, eu tô viajando, então às vezes ficou um pouquinho ruim. Perfeito. Tá? Nesse fim de semana a gente deu continuidade ao projeto, a gente já tinha iniciado para passar para o Word nas normas, então eu e a Ingrid nós fizemos a introdução e o objetivo e a gente vai começar o desenvolvimento a partir dessa semana e se der tempo fazer a conclusão, mas a gente vai focar mais no desenvolvimento essa semana, em coleta de dados e tudo mais. E ela também fez o relato, ela que está fazendo os relatos das videoaulas, das palestras e tudo, e eu estou formatando o trabalho, a gente dividiu assim, e a gente já está no desenvolvimento do trabalho já. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu uso o exemplo de vocês como uma referência para todas. A divisão de trabalho é essencial. Na hora que caem essas fichas de que eu faço uma coisa, ela faz outra, a gente faz junto, vocês vão ver como é que consegue fazer tanta coisa até o final do mês. Se organizando, dividindo o trabalho e foco. E uma das coisas que, por exemplo, no grupo de vocês eu destaco, como foi um dos grupos que teve excelência nos resultados apresentados, as outras vão vindo toda, nossa, mas elas estão fazendo desse jeito e aí deu resultado excelente? Sim, porque elas estão organizadas, com conteúdo organizado e, ao mesmo tempo, mesmo com excelente, tem recomendações de pontos de atenção para ela olhar, procurar, pesquisar. Então, dosando o tempo, o ótimo é inimigo do bom, mas sempre vamos buscar melhoria contínua. Vem dentro das coisas que foram colocadas, seja como link, seja como referência, se tem alguma coisa que vocês querem dar mais uma rodada. No caso de vocês já estão prontas para que a gente, inclusive, não, o caso de vocês é um que não deu conflito. Assim, o nome no Instagram está disponível, a gente vai estar fechando isso até o meio-dia com todo mundo, que tem uns casos que o nome não está disponível. Para quê? Para que aí vocês digam, eu já tenho a minha corneta. Por quê? Porque eu quero começar a convidar. E como que você começa a convidar? Contando o que você já fez. E vocês já fizeram muita coisa. Então, cada uma pense, tá, no que já teve de devolutiva da semana passada, de destaques que já foram feitos. Não, mas eu estou só com a ideia. Então, só com a ideia, vocês pensam, quem é que eu convidaria só com a ideia? Alguém que confia em vocês, conhece vocês. E quem que eu convidaria na hora que eu tiver com o projeto pronto, aprovado, carimbado no CNPq? Alguém que precisa desse formalismo. Agora, vocês vão estar procurando alguém que confia e conhece vocês. A Ana fez uma pergunta para você numa das reuniões
sobre a parte da programação, desenvolvimento, conhecimento, e você disse que tinha os colegas que dominavam essa área. Pense que vocês já estão mais do que pronta para chamar alguém para reforçar o time. Vocês estão com a ideia, estão com a proposta, vocês já falaram, tem os colegas, não sei quem são os colegas, mas pode chamar na tribo de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. De tarde vocês vão estar com ela aberta. Eu posso botar 10 lá, você pode fazer o que quiser. A gente está dizendo o seguinte, para trazer aqui para o grupo, para o Classroom, etc., a gente está propondo que cada uma possa trazer uma, colega ou professora. No Instagram de vocês, no Classroom de vocês, é de vocês. Posso botar minha classe inteira? Você pode fazer o que vocês quiserem no de vocês. E para esse grupo, todas, alunas e professoras, estão convidadas a convidar um. Por quê? Porque vocês têm que começar a articular. Não adianta vocês terem algo incrível e ninguém saber. Parabéns, parabéns. Próxima. Bom dia. Bom dia. Bom, vou falar um pouco como nós tivemos a ideia do nosso projeto, o tema e tal. Então, quando eu e a Lívia entramos em contato pela primeira vez semana passada, eu deixei bem claro que eu não tinha uma ideia concreta de projeto, assim também como ela me deixou bem claro que ela não tinha uma ideia sólida, definitivamente, de um projeto. E foi quando nós fomos pesquisando, ela pesquisa de lá, eu pesquiso de cá, e a Lívia caiu totalmente de paraquedas em um site onde falava de fake news. Daí, então, já me interessou. É um tema muito importante, que eu me sinto muito confortável trabalhando com ele, por mais que ele seja um tema muito delicado. Então, pensamos, ao invés de ficar só nas fake news, não fugindo também dela, vamos inovar um pouco mais, vamos trazer para a nossa contemporaneidade, ou seja, para o nosso dia a dia, para o ano de 2026, o que é que está acontecendo, o que irá acontecer nesse ano de 2026. E foi quando a Lívia lembrou das eleições. Então, falamos, ótimo, a fake news ela tem um impacto totalmente direto juntamente com as eleições. E foi quando entramos no tema o combate às fake news nas eleições. Por quê? Por mais que as pessoas não levem tanto em conta a importância de você saber diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verídica, isso tem um nível de importância muito grande. Por quê? As fake news, eu vou falar um pouco agora sobre as fake news. As fake news é um termo em inglês que em sua tradução significa justamente notícias falsas. Elas referem-se a informações, a notícias comprovadamente falsas ou enganosas, que são disseminadas, que são divulgadas, que são publicadas em redes sociais como se fossem notícias verdadeiras. Geralmente, elas são publicadas com o objetivo de manipular a opinião do público, ou seja, de disseminar, né, a opinião totalmente crítica do seu público-alvo, gerar lucro, ou seja, os produtores de fake news, de acordo com o engajamento desse post, essa pessoa vai passar a lucrar mais, ou buscar danos, né, causar danos a um grupo, a uma marca, a um produto, a uma pessoa em específico. Então, como queremos justamente ligar as fake news com as eleições? Esse projeto, nós temos o intuito de atingir todo o público-alvo, né, independente da idade e do gênero, mas principalmente aos jovens, aqueles que vão dar seu primeiro voto nesse ano de 2026. Então, para muitos jovens, ainda há muitas dúvidas de como funciona uma eleição e o que é definitivamente uma eleição. Então, de acordo com o nível dessas dúvidas, a porcentagem desses jovens caírem em fake news ainda é muito alta. Então, nós sabemos que em ano de eleição tem toda essa rivalidade, tem todo esse conflito. Então, as pessoas produtoras de fake news usam essa oportunidade para produzirem e para fazerem ainda mais fake news. Então, nesse ano de 2026, que é um ano eleitoral,
né? É um ano muito importante para que possamos saber definitivamente o que é uma notícia verídica e o que é uma notícia falsa. E temos justamente o jovem como público-alvo para que eles possam crescer justamente com esse conhecimento de saber diferenciar uma notícia verídica de uma notícia falsa. E é onde a gente já entra também justamente nas IAs, né? Com a evolução tecnológica, com o avanço tecnológico, com o surgimento e o avanço também das inteligências artificiais, a produção de fake news se tornou mais fácil e ainda mais realista. Por quê? Com o avanço das IAs, é possível hoje em dia clonar a voz de uma pessoa, é possível clonar a imagem de uma pessoa. Então, produzir fake news se tornou ainda mais fácil e realista. Então, é justamente isso que queremos abordar nesse projeto. Queremos que esse projeto seja realmente direto ao ponto, sem nenhum embasamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Antes de comentar, a Lívia tinha levantado a mão. Sim. Primeiro eu quero dar parabéns para a Karina. Gente, a Karina fala muito bem, ela apresenta muito bem todas as coisas que a gente discute. Então, primeiro, Karina, parabéns. Já falei isso para ela, né? Sozinha. Mas ela é muito boa. Não, então, semana passada, quando a gente falou essa ideia, o Fernando estava falando, né, dos desafios, enfim. E aí, eu fiz um curso, eu finalizei ele esse final de semana, colocando todas as atividades lá no e-book, do formulário do e-book em dia, porque eu estava finalizando esse curso, que é justamente de direitos humanos e educação midiática. E aí esse curso disponibilizou muito material, assim, não falava diretamente das eleições, mas ele disponibilizou muito material e eu mandei alguns desses materiais para a Karina, né, porque eu achei que podia colaborar. E aí, como professora de ensino médio, o que eu noto? Primeiro é um processo de despolitização da juventude, né? Então, essa questão de que os jovens, eles não, de uma maneira geral, assim, não estão tão interessados em discussões políticas, né? E, assim, política não no sentido de partidos e eleições só, mas da política como uma produção da vida, né? Uma produção da vida política, com ética, enfim. E aí, claro que eu trabalho muito com a questão do gênero, e isso também vai impactar as eleições. A gente tem, inclusive, uma lei, né, de gênero, de cota de gênero, que, inclusive, as pessoas elas acham que é uma lei de cota para mulheres na política e não é uma cota de gênero. Mas aí a gente mostra como a nossa política ela é masculina, porque a gente acaba falando mulheres porque tem menos mulheres na política. Mas eu estava conversando com a Karina e eu disse para ela que o protagonismo maior tem que ser dela, né, dentro do projeto, assim. Que essa também é uma ideia, né, desse protagonismo da juventude e das jovens cientistas. E aí ela tinha se interessado muito pela ODS, que é a de Cidadania 16. Então a gente vai unir algumas das ODSs, e nessas nossas conversas que a gente tem tido, nesse material, e aparece, claro, no feed da gente, o algoritmo faz isso, né? Apareceram algumas questões com a questão da manipulação da imagem, né? Pelas IAs, e as imagens, e como isso pode impactar as eleições, né? Então, já que a gente está com 2 grupos aqui, a gente pensou no nosso projeto unir um pouco dessa questão da IA junto com o nosso objetivo da ODS, lá do desafio da ODS. Então, de como essa propagação vai ser massivamente manipulável, né? Esse ano vai ser um ano bem difícil de eleição, a gente está vendo isso na América Latina, a gente está vendo tudo que está acontecendo, então a gente tem um grande desafio. E aí a gente pensou em algumas propostas, né? A gente pensou primeiro em fazer um formulário, e aí a gente divulgaria a Karina para as colegas dela, né, para os colegas dela, e eu para alguns alunos que eu tenho, para a gente saber quais são as principais dúvidas com relação a eleições, né, a questão das eleições e essa questão toda. E aí, a partir dessas respostas, a gente vai
pensar o projeto. Então a gente pensou em um jogo, né, que fosse discutir isso, muito ligado à questão da ODS, e também utilizar isso nessa produção desse material, né, do material informativo, uma coisa que a gente possa levar para a escola. Então, um pouco isso, sim, e de novo parabenizar a Karina, porque ela é boa, ela apresenta muito bem. Parabéns, parabéns. Eu tenho um comentário, mas a Ana levantou, Parabéns. levantou a E ela mão aqui. fala Fernando, muito tu tá sem bem. som. Fernando, tu tá sem som. Parabéns, parabéns. Eu tenho um monte de comentário, mas a Ana levantou a mão aqui. Complementa, Ana, aí depois eu falo. Olá, bom dia. Bom, só complementando aqui também, e eita, parece que. Calma aí. Ah, foi. Minha internet deu um bug aqui. Pronto. Bom dia, então. Semana passada eu não estava muito presente aqui, então só para vocês entenderem um pouco a questão dos mediadores verdes, eu estou aqui Espera um pouquinho, Ana. Você vai falar do que elas falaram ou você vai falar dos mediadores? Dos dois. Tá. Vou juntar os dois, na verdade. Então, a proposta do Mediadores Verdes é justamente levar para a escola temas que não são conversados, né, nas escolas e que são tão importantes ali para o convívio social e tudo mais, né? Então, assim, é como se fosse o que a gente está fazendo aqui, que é unir o debate que a gente traz ali, né, que traz ali nas esferas mais altas ali, né, na ONU, nos governos e tudo mais, trazer ele para a escola de uma forma que faça sentido. E aí, por que eu estou falando disso, né? Porque esse projeto de vocês, né, inclusive, estou disposta aí para ajudar qualquer um que quiser, né, fique à vontade para me chamar, mas esse projeto de vocês, ele esbarra muito nessa questão. E se vocês também quiserem, estou me oferecendo aqui mesmo para ajudar. Eu já trabalhei eu vou falar aqui, todo mundo vai falar, nossa, que legal, não é tão legal assim. Eu já trabalhei no TikTok. Fiquei mais de 3 anos lá, tá? Então, eu vi muito de perto essa questão das fake news, das IAs e tudo mais, assim. E algumas coisas que eu posso acrescentar aí para vocês é o seguinte: a primeira coisa delas é a IA e toda essa questão de algoritmo e tudo mais, isso vai atender sempre um interesse. Já começa por aí, sempre vai atender um interesse. As empresas se dizem assim, se a gente está muito preocupado com a veracidade das informações, mais ou menos, tá? Eles estão preocupados em não levar punição, é diferente, né? Então as empresas estão muito mais preocupadas em, será que eu vou ser punido se eu fizer se eu não fizer alguma coisa para parar uma informação falsa ou não, tá? Então sempre partir desse princípio, porque às vezes assim, uma verdade repetida 10 vezes se torna verdade para algumas pessoas, não é? Então é o que acontece nessas big techs, nessas empresas. Então eu vi muito de perto ali, né? Eu estava até conversando isso no grupo, inclusive, da especialização, né? A gente estava tendo um debate sobre como esses recursos também são mal utilizados, né? Então, lá no TikTok, por exemplo, teve, pouco antes de eu sair, assim, né? Teve um grande fuzuê, assim, de ter que utilizar a IA de alguma forma, tem que usar de qualquer jeito. As empresas fazem muito isso, né? Tem que usar, porque é bom, porque é novo, porque não sei o quê, não. Só que ninguém sabe usar, ninguém sabe fazer. Todo mundo acha que é só, vamos treinar a IA para fazer o nosso trabalho. E não é assim. O que acontece, né? Isso gera um desperdício de recurso absurdo, né? Para a empresa, para as pessoas também, porque acaba gerando uma demissão em massa muito grande, né? E quando você vai ver, eles acabam voltando atrás. Que foi o que aconteceu agora? Então, assim, eles fizeram toda esse fuzuê aí para usar IA, treinar IA e não sei o que, não deu certo, obviamente, porque falta uma coisa muito importante na IA, que a IA não tem, que é senso crítico, né? Que é justamente o que vocês estão falando, né? Como que a gente faz para a pessoa ter um senso crítico e ver que aquilo é uma notícia falsa, uma imagem falsa e tudo mais, né? Então eles estão tendo que voltar atrás e vão ter que voltar a utilizar seres humanos, né? Para fazer essa colocação ali dentro da mídia deles, né? Então, queria só acrescentar isso, né? E falar que se vocês toparem aí, estou disposta a participar com vocês, tá? Outras meninas de outros projetos também podem me chamar. Eu posso falar um pouquinho mais da minha trajetória depois no privado, se alguém quiser. Mas, assim, tô aí
disponível para quem quiser ajuda, tá? Sou formada em relações internacionais, então eu tenho ali um conhecimento mais, vamos dizer assim, geral das coisas. Então, fiquem à vontade aí. Era só isso que eu queria acrescentar. Desculpa se falei demais. Perfeito, Ana. Gratidão, que é uma caixinha de surpresas. A coisa que eu mais adoro desse processo é que, não sei quanto vocês aprendem, eu aprendo todo dia pra caramba. Agora descobri mais esse lado da Ana que eu não conhecia. Alguns já ouviram várias vezes, assim que, não sei, em dezembro eu não sabia o que era esse tal de mediadores verdes. E aí ela falou, e eu fui procurar no Google, o que é isso? E aí ela falou, eu tive reunião com o professor, e aí eu falei, gozado, eu mesmo. Aí achei o vídeo, achei o material, achei o Unesco, achei tudo, então agora ainda tem mais TikTok. Então eu vou pegar o gancho no que ela falou, para todas, atenção, 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 porque a lógica da monetização do dinheiro, acho que começa a cair ficha, porque que o IA para o bem de todos tem esse nome, porque esse negócio é uma loucura e tem que desenvolver senso crítico. Uma coisa que eu fiquei impressionado, pegando o caso das eleições que vocês estão trabalhando, na hora que tem um post de fake news que bate 200 milhões de visualizações, não entender isso, tá, é estar completamente fora desse planeta. E se todos que estão aqui e vão estar trabalhando na causa raiz, pensar na árvore, qual a causa raiz disso? Um deles chama-se monetização das redes sociais. A outra que a gente vem falando, a IA aprende com os dados. Mas se os dados são numa desproporção absurda por causa de impulsionamento, por causa de outros interesses, ela se atrapalha toda. Ela ouve uma vez de que branco é branco, depois ela ouve 200 milhões de vezes que branco é preto. Ela vai, então branco deve ser preto. Por quê? Porque eu só ouvi uma vez que branco é branco. Então, se a gente não se liga e não aprende a lidar com isso, é realmente cruel. Então, parabéns, reforço da Insider perfeito. E uma coisa assim que todo dia tem notícia de IA que assusta, então a gente tem na semana que vem, inclusive com a Ana Clara, sobre viés, compliance, ética, etc., que está desde a nossa primeira, desde 2023, 2024, já era um tema-chave para a gente, essa questão ética. E uma coisa que nos chamou a atenção, só para ilustrar, tenho que falar o nome, que o nome foi Instagram. O Instagram, a área de compliance, então tem a Virgínia aqui do compliance, a área do compliance percebeu que estava tendo um problema de propaganda enganosa, direcionada e produzida numa quantidade absurda na China. E a área de compliance fez o trabalho interno dentro da Meta. E a área de compliance foi chamada na diretoria. A coisa mais absurda disso é que eles acharam que foram chamados para agradecer, parabenizar, etc. E a área foi extinta. Porque o que eles estavam perturbando estava gerando a perda de uma receita que era de bilhões de dólares. Então falaram, vamos melhorar nossos processos internos de controle, mas deixa lá eles mandando as mensagens deles. Esse exemplo é de 15 dias atrás. O exemplo dos 200 milhões de visualização é do Brasil no início do ano, numa fake news declarada. E aí você fala, se todo mundo sabe que é fake news declarada, por que repercute, por que chega a 200 milhões? Porque tem uma coisa chamada monetização, tem uma coisa chamada impulsionar, e a outra coisa que infelizmente tem uma mídia que adora coisa ruim e coisa boa não dá notícia. Junta tudo isso, esse ano vai ser uma loucura. Então se a gente pelo menos conseguir criar antídoto, não vamos nem entrar na história de que se vacina vira jacaré, etc. Que é tudo junto, misturado. Então existem interesses, existe um negócio chamado monetização. Então se vocês olharem a raiz, buscarem a raiz, a gente tem até um material muito bom da série Adolescência, de uma conferência, em que alguém da Lana, que está brigando lá
no Congresso com todos os lobbies da Multitec e disse, tá bom, toda a lógica dessa encrenca, depois a Ivana pode dar uma aula para a gente, está em cima do fato que o público mais vulnerável é criança e adolescente, então tem toda uma lógica de que vai impulsionar mesmo e vai fazer mesmo. Por quê? Porque ele é um consumidor mesmo, tá? E aí vem coisas do tipo, acho que quase todo dia está saindo alguma maluquice, e ao mesmo tempo vai falar, então a gente vai pegar, vai tacar fogo, vai crucificar a IA. A gente vai falar, não, a gente tem que aprender a usar a IA. E a IA faz toda a diferença. Uma coisa que eu comentei aqui, eu já ouvi isso pela minha idade quando apareceu a calculadora, quando apareceu o computador, quando apareceu a internet. Claro que a solução é aprender a usar. O que a gente está fazendo aqui o tempo todo. Tem gente que fala, Fernando, agora eu fiquei com medo, eu fico vendo aquele negócio nos relatórios lá de alucinação para cá, alucinação para lá, o que eu faço? Analisa e pensa. Isso a IA não vai te substituir nunca. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Super bem-vinda, Ana, na caixinha de surpresas. Quem mais? Quem é a próxima? Bom dia a todos. Bora, Maísa. Então, neste final de semana eu pude traçar um pouco melhor o meu projeto. Infelizmente não tive contato ainda com a outra pessoa que compõe meu grupo. Faço parte da tribo Reino Primavera. Anteriormente Suelen fazia parte, só que depois ela saiu. Mas enfim. O meu projeto tem como título Elevada Performance. Eu já até tinha dado um rascunho dele na semana passada aqui para vocês. Mas agora ele está um pouco mais alinhado, posso dizer assim. Então, qual o problema que o meu projeto estará tratando? A dificuldade que o estudante tem de organizar o seu tempo. Essa é a problemática em questão. Tá, mas o que será o teu projeto? Será uma plataforma de alto desempenho, a qual auxiliará os estudantes a serem produtivos, organizados em seu dia a dia, bem como obterem resultados positivos. Maísa, quais áreas serão abrangidas por esse teu projeto? Ou seja, o projeto irá, posso dizer, cobrir quais áreas? Chegar a quais áreas? Principalmente tecnológica, claro, educação com toda certeza, metacognição é a forma de aprendizado, e pedagogia moderna, também com toda certeza, porque é meio que, posso dizer, dar uma repaginada na forma de aprender. Então isso atrelado à metacognição, eu acho que fica bastante interessante. E qual o objetivo geral do meu projeto? É ajudar os estudantes a criarem uma rotina de estudos, a fim de obterem uma alta performance. E aí fecha com o título novamente, que é Elevada Performance. Esse é o meu projeto. Quem quiser falar, pode falar. O seu projeto, sendo na área de educação, ele com certeza mexe com quase todo mundo que está aqui. A gente tem algumas conexões também importantes para falar. Depois a gente retoma com você, porque o tema educação foi tema de 2 projetos, principalmente de um do ano passado, de um do ano retrasado, e a gente está totalmente envolvido com o assunto. Então, parabéns, parabéns, parabéns. E a outra coisa que destacaria no seu exemplo existem alguns casos em que é extremamente importante aprofundar a avaliação da causa raiz para a gente não ficar trabalhando só o efeito. Então, no próprio devolutivo, vários dizem, cuidado que está olhando o efeito, mas qual é a causa raiz? Então, a causa raiz dos problemas de educação vai para um assunto que não é muito distante do fake news, para entender por quê. Então, se não entra no porquê, tá, vai ficar trabalhando o efeito e não a causa. Então, mergulha no porquê. Assim, à medida que eu vim do mundo corporativo, sou engenheiro, sempre estive no mundo corporativo. Foi quando vim para a área social que eu vim para a área de educação. E aí você começa a ir entendendo. Então, teve uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei,
tá, com o pessoal do Movimento Brasil Competitivo, e disse: Fernando, quando alguma coisa não acontece, pensa quem é que está se beneficiando com isso e por que não tem. Tem alguém querendo que não tenha. Então, isso tem tudo a ver com trabalhar a causa raiz. As palestras da sexta-feira tocaram nisso muito. O professor Machado tocou nisso, a Mônica também. E vocês pararem e pensarem na palestra da sexta, a causa é essa. O exemplo que ele deu, que é um dos que está inclusive em destaque na avaliação, porque era contra ter os institutos federais pelo Brasil. Teve um longo tempo em que eu fazia parte dos que achavam que era absurdo, que era dinheiro. Concentra aonde tem resultado, porque o que pode vir do lugar que não tem nada? Eu mesmo, sei lá, antes de chegar aonde estou, assim, tenho que agradecer a Bel sempre, eu era um dos que achava. Tá? Hoje a gente entende que a lógica é exatamente o contrário. E a lógica que deve ser pensada, por exemplo, a gente usa muito o LED. Tá bom, esse ano, o ano passado, dos 7, 3 eram da Bahia, metade era do Nordeste. Mas não há lugar com menos conhecimento? Como é que está com a maioria do coisa? Mas o Sul não é o grande destaque intelectual do Brasil, porque não tinha nenhum do Sul. Então, começar a pensar nessa história do compartilhar conhecimento e entender causas raízes. E essas causas raízes valem como um todo. Tá? Porque tem área com tradicionalmente maior cultura está afastada. Quando a gente ganhou o prêmio LED, a gente falou: nossa, agora a gente vai ajudar os pobrezinhos lá do Nordeste. Na hora que a gente foi fazer a avaliação, a gente descobriu que, em média, estava muito melhor que a gente aqui em São Paulo. Então, pense nisso, por que algumas coisas na educação não andam. Isso vale para todo mundo. Pense nas causas raízes. Com relação ao projeto, importantíssimo, sem dúvida. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Próxima. Próxima. Bom dia. Bom dia. Tá dando para me ouvir? Sim. Bem, nesse final de semana eu também viajei, fui para alguns compromissos religiosos, mas durante a viagem eu comecei a pensar muito sobre o meu projeto. Tentei entrar em contato com a minha parceira, não consegui ainda, e ela não tá aqui hoje, pelo que eu tô vendo. Quem seria a sua parceira, Duda? É a Emanuela. A Emanuela, ela não vai estar mais, né? Ela está com um compromisso. Eu acho que já escrevi isso para você, Fernanda. Tá? Então, precisaria achar uma outra pessoa se você quiser. Ou se as outras quiserem ir com o seu projeto. Ah, sim, entendi. Eu comecei a pensar em como eu poderia aplicar o meu projeto na prática. E com relação também aos ODS. E eu resolvi que algumas atividades que a gente pode fazer para incluir as crianças com neurodivergências, elas podem ser utilizando materiais recicláveis. E eu fui ver alguns temas que vocês colocaram lá no Classroom, e tinha um que era educação baseada na natureza, que eles davam algumas ideias de coisas que a gente pode incluir na educação básica das crianças que tem a ver com a natureza. E eu pensei bastante sobre a jardinagem, que eu acho que é uma aula que pode incluir muito as crianças e que pode ser de muito aprendizado, e que a maioria dos materiais que você pode usar para fazer jardinagem, tipo, por exemplo, se você vai plantar alguma coisa, você pode usar vasinho feito de garrafa PET, você pode usar pazinhas feitas de plástico reciclável.
e isso tudo teria a ver com o meu projeto. E eu pensei em como eu colocar isso para fora, já que eu não estudo na mesma cidade que eu moro, e eu pensei em usar através da página do Instagram da nossa tribo mesmo, para poder ensinar como fazer os vasinhos recicláveis, as pazinhas, os rastelinhos recicláveis e colocar as consequências disso na inclusão das crianças neurodivergentes. Parabéns, parabéns, parabéns. É exatamente disso que a gente vem falando, cada uma buscar aquilo que diz respeito. A proposta de trazer a educação, soluções baseadas na natureza, no caso que você está falando, é case, é referência, então faz parte inclusive do processo terapêutico. Trabalhar com a natureza é uma das áreas de destaque, você vai achar muito material. Processos, inclusive, de clínica, etc., trabalho direto com o uso da natureza, é uma das áreas de destaque. E você falou de uma coisa que a gente gostou muito, que você falou na escola, no coisa do ensinado, fazer em casa. Teve uma experiência que a gente teve muito interessante, a Ângela está aqui, a gente faz parte do conselho da Alquímica, e na pandemia, então, como não podia ter contato, e eles queriam manter contato, manter atividade, eles desenvolveram uma série de atividades que a ideia era, já que estava todo mundo trancado em casa, como é que poderia desenvolver coisas que pudessem ser feitas em casa e continuasse o aprendizado. Um dos temas é exatamente o que você falou. E aí qual que foi a estratégia? Era alguém gravando um vídeo mostrando como que fazia, etc. E não sei se a Angela quer comentar, ela é a filha dela, não sei o quê. Não só se divertiram pra caramba fazendo as coisas junto, tinha a questão de ver o céu, tinha as plantinhas, tinha esqueci do nome dos instrumentos lá de garrafa PET e companhia, como acabou sendo um dos destaques aqui no Guarujá. E a solução, na hora que você olha, foi uma coisa mais simples, mas com uma sensibilidade incrível. Então, e ao mesmo tempo ele dá certo na escola. Então, o Cola vai ter muito material. A gente tem material também do desafio circular, tem o material do inclusão integral. Você está num tema importantíssimo. Cola nele e não esquece que na escola também. Então, na escola também. Cadê? A Ana Lima está aqui. Ela tem, já comentei, ela tem uma experiência com horta com farmácia, com crianças do fundamental, absolutamente fantástica. A gente tem 2 referências do LED com um projeto de horta escolar com fim terapêutico, muito parecido com o que você quer. Tá? E a educação baseada na natureza é um dos temas tops atual da educação. A gente chegou neles, acho que eu comentei aqui, na hora que a gente estava vendo o planejamento estratégico da Petrobras, a gente faz parte dos conselhos lá comunitário, e a gente viu que esse tema é o tema de altíssima prioridade. E eu nem sabia que esse negócio existia, não dava importância. Eu disse, por quê? Eu disse, porque é o futuro, Fernando. E as outras coisas que você está falando é do passado. Essa é um tema de altíssima prioridade. Então, parabéns, parabéns. Alguém mais quer comentar? Bora, próxima. E outra coisa, parabéns por ter feito o que você fez, que você foi a primeira que disse, não, eu entrei lá no Class e vi que tinha um monte de material disso, daquilo, e já usei. Está lá para isso mesmo. E alguém falou, não lembro quem que foi, acho que foi a Karina ou a Lívia, de publicar material. Entre hoje e amanhã, vocês estão com o Classroom de vocês no ar, então vocês têm um repositório para vocês colocarem o material e o acervo que vocês acharem relevante. E daí para frente é só convidar para participar. Próxima. É 10 horas, vamos até 10h15. Próxima. Aura. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Buenos dias. Buenos dias. Eu queria parabenizar a vocês da organização e também as meninas. Eu estou achando que esses projetos, por mais de que
o objetivo, o objeto da pesquisa seja diferente entre eles, eu acho que se eles conseguem dialogar e que no final, não sei se a gente consiga chegar a um ponto entre interseccionalidade entre todos os projetos, né, que eu acho que é a principal proposta também deste programa, né, o que eu também observo muito, isso já é da minha perspectiva já muito alheia de pesquisadora, não sou professora propriamente dita, sou mais pesquisadora antes, né, minha trajetória como professora foi só dando aulas de espanhol e ficou muito limitada a isso, por um pouco tempo, mas o que eu consigo ver é que todas estão destacando em certo ponto da pesquisa. Por exemplo, né, só como exemplo, não generalizando, Karina se destaca muito na questão da justificativa e colocar os objetivos da pesquisa. E eu acho que isso é muito inspirador para as outras, enquanto já os outros projetos também da Lucy, da Kathleen, é que eu me lembro muito do nome dela por Luz, porque se parece muito comigo, com o meu, no caso dela, a metodologia científica dela é muito boa, quase mesmo já de graduação de faculdade, sabe? Ela sabe mais ou menos qual que é o passo a passo, a roteirização do projeto, já que é um pouco mais técnico o projeto dela, porque vai implementar um aparelho e tal, então também inspirador. Eu acho que cada uma de vocês tem um forte para contagiar para a outra. Eu não acredito nisso de que uma é muito mais, um projeto é mais destacável que o outro, não, sino que cada um tem um próprio forte que pode contagiar e também vocês intercambiarem ideias, dicas de como vocês estão levando o projeto de vocês. Então, meninos, parabéns. Perfeito, perfeito, perfeito. E, Aura, você tem uma proposta, assim como a Ana, de que vocês têm um conteúdo transversal, que vocês podem inocular quase todos os projetos que estão aqui. Então, essa questão do integrado, tudo junto, misturado, essa é a ideia mesmo. Então, uma aprender com as outras, essa é a ideia mesmo. Quem mais? E agora que eu notei, eu nem tinha notado, Luz. Não é que você falou de Luz, mas quem é a outra Luz? Aí eu achei a Kathleen Luz aqui. Bora, Darlene. Bom dia. Eu sou da tribo IA em Ação. Aí no meu grupo tinha a Emily e a Maionese, só que não consegui entrar em contato com a Emily e só conversei com a Maionese, só que ela falou que não vai conseguir mais participar. Aí ela que tinha a ideia do projeto, que ela ia até discutir hoje. Aí eu queria saber como fica, se tem alguém para me auxiliar. Você tem ideia? Não, ainda não tenho ideia de um projeto. Bem, tem duas coisas. Os casos de saída, a gente vai ver reposição, a gente já teve, e vamos ver. A proposta é o seguinte, tem vários mentores e monitores aqui que alguém pode estar conversando com você, e a gente sempre insiste de que foca em ter um projeto. Pensa no que você faria, tá? O projeto do forno, era o do forno, né? O do forno é muito legal, mas pense qual seria a sua proposta. Todos aqui são protagonistas, todos aqui devem ter proposta. E a gente vê, de quem estiver aqui, quem pode estar com você na sala. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, você viu que algumas aqui, eu estava sozinha e fui em frente. Se você está sozinho, você vai em frente e vai buscar apoio. Pense no que a gente falou, quem que você chamaria da sua escola, quem você chamaria de amiga, quem você chamaria daqui. E qual a ideia, qual o problema que você gostaria de resolver. Então, as duas coisas andam junto. Principalmente que você foi um dos destaques já na avaliação da primeira semana. Então, algumas passaram pela mesma coisa que você. Estava sozinho e fui em frente. E vai buscar apoio. A Aura levantou a mão? Eu
eu estou vendo de que a Darlene, a Maria Eduarda e a Michelle estão sozinhas, pelo que eu vi quando eu estava entrando nas salas. Então, obviamente, tem alguns projetos aí que realmente assim, parecem, na aparência, que não dialogam, mas acho que se elas se reunirem ou trocarem aí umas mensagens, talvez de algum tipo de intersecção, ou também, né, se vocês acham que trabalham muito bem sozinhas, também acho que também tá válido. Mas se vocês acham que poderiam dialogar em algum projeto de vocês, não sei. Reforçando o que a Aura falou, e vale para todas, é o seguinte: veja quantas pessoas tem aqui, com quem vocês falam, pense na história quem vocês convidam. Algumas não chegaram aqui sozinhas, algumas chegaram aqui com o apoio de professor, com o apoio de outros colegas da mesma escola. Criem redes. Por quê? Porque o protagonista faz as coisas acontecer. Quantos casos a gente tem? Eu vou comentar algo que eu acho que algumas já ouviram isso. Quando a gente começou o Adote uma Escola, foi na pandemia, pulando todos os capítulos de 3 escolas, uma tinha um aluno, a segunda escola tinha nenhum aluno e a terceira escola tinha uma aluna. Foi assim que começou? Foi. E aí o que a gente falou? A gente está junto com vocês. Vocês têm alguém? Eu acho que eu tenho alguém. Foi assim que vocês chegaram no Adote uma Escola, chegaram no LED, chegaram no Brasil inteiro. Começou com uma aluna numa escola, 0 na outra e uma na outra. Então, vocês têm todo o apoio, peço ajuda de todo mundo aqui, vamos conversando e vão em frente, vão vendo. A gente tem alguns casos, da Michelle é um que tem 3 da mesma escola. O caso da Maria Eduarda também. Então, pense na professora de vocês, pense em redes de apoio, pense na rede de apoio que está aqui. E, é claro, na medida que vocês definem o que vocês querem fazer, vocês têm mentora, têm monitoras aqui mesmo, que podem falar, nossa, tem tudo a ver, vou estar junto com vocês também. Mas pense que vocês têm que ser propor. E vamos achar a solução sempre. Uma das coisas é a própria coordenação do Futura Cientista. Algumas chegaram a semana passada porque ela fez substituições. Então, se tem mais casos, a gente vai estar falando. Só para repassar, a gente tinha colocado, para quem viu a especificação original, de que a gente tinha 15 vagas, porque a gente teria certeza que com 3 a gente não teria esse risco que acabou acontecendo. Mas como foi reduzido a verba do Futuro Cientista esse ano, eles falaram, Fernando, não dá para ter 15, o máximo que a gente chega é em 10. Mas a gente acha extremamente importante manter os 5 projetos e fazer essas trocas. Muitas trocas vão ser incríveis justamente por estar precisando mais. E parabéns, Aura, e conta com todas aqui para ir apoiando. 10 e 12, dá para mais uma e aí 10 e 15 a gente fecha. Quem mais? Já que você foi citada, Michelle e Heloísa, querem falar? Quem que falta? Só vocês duas? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Bom, no final de semana minha família veio aqui para minha cidade, então eu não consegui fazer muitas coisas do projeto, mas eu queria perguntar sobre as atividades do e-book. Era para ter feito a 1 e a 2, né? Ou tinha que fazer... 1 e 2. Tá, e daí eu queria perguntar também daquele relatório que apareceu sobre o nosso projeto, assim, né? Tipo, como se fosse um feedback. Daí eu queria perguntar dele, tipo, o que tem que fazer com aquilo, assim. O que a gente tem e vai estar tendo toda semana, as respostas do e-book são avaliadas, gerando a devolutiva, que ele foi prévia,
Por quê? Porque bastante gente já tinha respondido, tinha outros que não tinham respondido, que a gente vai estar usando a de hoje no final do dia, fique tranquilo que ainda não respondeu. E o objetivo é dar um feedback para cada um, que vai desde precisa melhorar até está ótimo, toca para frente, como referências e sugestões. Então o caminho é sempre esse. O que você vai fazer é avaliar do seu, qual a situação que está, se tem alguma coisa para melhorar, se tem dica. Tem alguns casos que está dito, falta resposta, então é responder. Tem alguns casos que está colocado, pode melhorar a resposta. Tem alguns casos que está lá, está excelente o que está feito, toca para frente. E em alguns casos tem referências e exemplos do que poderia estar incluindo. Toda semana vai ter? Toda semana vai ter. Para não haver dúvida, tem um do Desafio ODS para quem está no Desafio ODS, tem um do IA para quem está no IA, e tem aquele da conexão que pega as reuniões e o Futura Cientista. Então os dois se complementam. Por quê? Porque a gente sempre lembra que o conteúdo do Futura Cientista faz parte do nosso processo. Então algo que vocês têm que estar trabalhando tá bom, da segunda-feira e da sexta, eu incorporei alguma coisa no meu projeto? A resposta é, pense que a segunda e a sexta da semana passada deve gerar conteúdo a ser incorporado. Por quê? Porque foram reuniões extremamente importantes. Toda sexta-feira vai ter uma palestra. Essas da primeira semana foram incríveis, mas toda semana vai ter. E a gente sempre vai estar incentivando vocês o que essa palestra trouxe e como que você incorporou no seu próprio projeto. Tá? O que você aprendeu na sexta, lições aprendidas? O que você aprendeu na segunda? Que ficha que caiu? Essa troca, essa atuação transversal é extremamente importante. Não são duas coisas. Para nós é uma só, tudo junto e misturado. Assim como algumas coisas do IA reforçam o ODS, algumas coisas do ODS reforçam o IA. A gente está falando essa semana muito de IA, a semana que vem a gente vai estar falando muito de teoria da mudança e causa raiz. Mas causa raiz não é só do pessoal do ODS, causa raiz é de todo mundo. Tá? Essa semana a IA se destacou. Na semana que a gente está, vocês vão ver que durante a semana a teoria da mudança, a árvore de problema e causa raiz vai estar voltando o tempo todo. Tá? Qual a causa raiz do problema da IA? Qual a causa raiz do problema da ODS? Eu estou trabalhando o efeito ou a causa? A gente sempre vai estar insistindo. Se você não trabalhar a causa, você está enxugando o gelo. Eu já achei a causa. A causa normalmente é a resposta do terceiro porquê. A gente vai estar voltando nisso. Pensa sempre, não, na verdade eu estou olhando o efeito, não estou olhando a causa. Se vocês olham o relatório, pegando o exemplo da pergunta da Heloísa, se você olha o relatório, você vai ver, nossa, alguns disseram que a resposta focou a causa, outros está dito que a resposta focou o efeito. Mas no meu está dito que eu foquei o efeito e não a causa. Então traz a questão, conversa, troca ideia, tá? Avalia, não, mas eu acho que eu foquei a causa mesmo, por que achou que eu foquei o efeito? Traz a questão para cá, traz a questão para quem tem companheira. E a outra coisa que é super importante, nesse todo mundo com todo mundo, apoiem-se umas às outras. Então isso daí também vai ser muito importante. Alguma coisa a mais, Heloísa? Não, obrigada, era só isso mesmo. Perfeito. Michele? Cadê a Michele? Bom dia. Bom dia. Só fazendo uma direito. Tem um ruído, mas sim. Então, essa semana tem um ruído junto. Tem alguma outra coisa com som aí? Ou falar mais alto?
Oi? Michele? Agora está sem som, Michele. Michele? Então, tem um ruído junto. Se você falar mais alto, tudo bem. Acho que era melhor ela sair e voltar, né? Porque ela dava estar com duas coisas falando no mesmo tempo. Quer sair e entrar? Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir de novo nas pequenas salas, vocês têm o link e vamos combinar que então 11h15, 11h20 a gente volta para fazer o quê? Para vocês dizerem, olha, a gente se dividiu e agora a gente tem as seguintes conclusões. E quem está sozinho? Eu pensei no assunto e desenvolvi, tenho mais dúvida, menos dúvida. O importante é o seguinte, na segunda parte vocês vão falar, tá bom, a minha nova situação é essa. Tá? E esse negócio aí do Instagram e do Google? Isso daí provavelmente, pela situação atual, a gente vê depois, caso a caso, tá? Porém, quem tiver mais facilidade, vai ver que foi indicado já, e a minha proposta é, os casos que não teve conflito, a gente já libera o Instagram. Vocês receberam um e-mail com a conta do Google, e os casos em que o nome do Instagram existe, a gente precisa ajustar para que tenha um nome só. Assim, uma das coisas muito importantes na largada é essa questão da identidade. Por quê? Porque na hora que a gente acertar que tem um nome só, vocês vão ver que faz uma diferença enorme. Uma coisa muito ruim seria a gente já começar com mais do que um nome. Bem-vinda, Daniele, seja bem-vinda, e a gente está iniciando a separação das salas. Legal. Então a gente volta 11h20. 11h20. A Daniele, a Fernanda até estava escrevendo aqui para você. Ela está me pedindo, você pode falar, Daniele, ela está pedindo o Instagram, que ela não está conseguindo entrar. Ela estava ocupada esse final de semana, não deu para fazer. Pode falar, Daniele. Mas espera um pouquinho, vamos fechar as salas e... Isso. Então, cada uma já pode ir saindo, a gente Pode volta passar. às 11h20. E Daniel... Bel, eu tô sozinha, você conseguiu conversar com a moça lá? A gente ainda está com um pouquinho de confusão com isso. Porque ela não está. Quem era a sua... Giovana, né? Eu Giovana anotei não... aqui. Elisa, eu acho que ela não está. Mas isso agora deixa as meninas saírem, o Fernando fala com você, tá bom? Tá você bom. Você fica aqui. Fico, tá. Uhum. Adriana, você já conseguiu entrar nas salas? Na sua sala? Não. Deixa eu ver aqui qual é a sua... Você é o número 4, né? Turma 4? Turma 1. Turma 1. Você não está no Instagram? Sim. Está compartilhado os links. É só entrar e clicar. Eu já até passei para ela, mas você não conseguiu achar até lá para cima, Adriana. Não, eu acabei de publicar. Pois é, agora eu não vi, mas ela já tinha. Dá uma olhadinha, Adriana. A Adriana ficou doente esses dias, estava até no hospital, a gente estava falando com ela no pronto-socorro. E, Daniele, o que a gente colocou foi o seguinte, de que se alguém está sozinha, conduz o seu projeto, e a gente está vendo com a coordenação do Futura Cientista se vai ter reposição da vaga.
E a outra coisa que a gente compartilhou foi a questão de se você tem alunos, se você tem professora que você queira convidar, todos estão autorizados a convidar um. E os casos que estão definidos, a gente já está criando a conta de e-mail e Instagram, em que vocês vão estar podendo administrar o conteúdo de vocês. A gente está com alguns casos que está com uma pessoa, e essa uma pessoa está liderando e definindo o que vai fazer. No seu caso, exatamente qual que é a dúvida? Está sem som. Desculpe, bom dia. No momento, eu abri o e-mail que vocês enviaram o convite ao Gmail da gente. Aí eu fiz uma nova senha, certinho. Só que agora eu não consigo entrar no link. Não, mas o e-mail a gente vê depois. Vamos resolver a questão do seu projeto. Sim, do meu projeto, certo. No meu projeto, Fernando, esse final de semana eu estive muito ocupada, revisando o concurso que... eu estou em outro estado, eu moro em Alagoas, agora eu estou em Sergipe, que eu vim fazer o concurso. Então, esse final de semana foi muito turbulento para mim, né? Questão de viagem, questão de revisão de prova e tudo. Aí eu não tive como sentar para mostrar para vocês como será realizado o meu projeto, certo? Então, usa essa hora agora para fazer isso, porque elas vão voltar às 11h20 para falar qual que é a nova situação atual. Algumas estavam, no final de semana eu não vi, algumas já tinham concluído, algumas estavam com pendência. Então, o ideal a gente você usa esse tempo agora para pensar, e 11h20, o que foi que a gente combinou retornar, e cada um fala, minha nova situação é essa. A questão do e-mail e do Instagram, a gente diz, olha, os casos que não gerou conflito, a gente vai liberar, e tem alguns casos que a gente já indicou lá de que tem conflito de identidade, o nome já existe, etc., em que a gente vai primeiro resolver esse conflito para que vocês tenham um canal que não vai dar confusão depois. Tá? Mas isso a gente vai estar... Primeiro vamos resolver a questão do projeto. Ok, tá certo. E retornamos então às 11h20. Feito? Beleza. E fica tranquila, tá? Porque cada um vai no ritmo que dá. Essa é uma grande vantagem do online com o offline. Tá certo. Tá bom. Até lá. Obrigada. E eu vou circular.